maiores interrogações dos trabalhadores neste momento é sobre os salários e por isso pedimos ao José Gomes Ferreira para estar connosco aqui no Primeiro Jornal e passo por ti, José Gomes, com o devido distanciamento social. Pedimos para vires ao jornal falar desta questão dos salários, que é obviamente a questão crucial para as pessoas. Elas querem saber se mantém tudo igual, se recebem no final do mês. O que é que nos podes dizer sobre isso? Bom, em princípio não haverá problema nenhum em relação aos pagamentos do Estado, dos Ministérios, dos fundos e serviços autónomos, das empresas públicas, portanto isso está garantido. Depois, existem várias distinções que é preciso fazer. Grandes empresas, as grandes empresas, mesmo que tenham tido um impacto bastante forte no seu negócio, nas suas vendas, em princípio têm estrutura financeira que aguente pagar os salários deste mês e muitas delas os meses seguintes, embora também haja um limite para isto tudo se a crise continuar. Portanto, Estado e grandes empresas em princípio, não haverá problema nenhum. Depois, quem está em casa é conhecida a regra, quem está em casa a cuidar dos filhos recebe 2/3 do salário, 1/3 pago pelo empregador e outro terço pago pela Segurança Social, portanto pelo Estado. No caso das empresas públicas, quem está em casa, os pais que estão em casa, têm esses 2/3 assegurados pelo próprio Estado por uma via e por outra, como empregador e como Segurança Social. Depois começam as dúvidas. A partir daqui começam as dúvidas. Os setores mais atingidos e que foram considerados para haver linhas de crédito para os apoiar, como por exemplo empresas de restaurações similares, turismo, alojamentos turísticos, transportes turísticos, depois indústrias têxtil, vestuário, calçados, extrativas, fileira da madeira. Estas empresas tiveram, foi declarado oficialmente, que têm acesso a linhas de crédito que no total somam 3 mil milhões de euros. Eram de 200 milhões e foram aumentadas e bem. Linhas de crédito que também podem dar para pagar salários. Sim, o apoio à tesouraria é para pagar os compromissos imediatos que são os salários. Falar de um problema. Agora há um problema e eu vou ler uma mensagem, porque pedi para me documentar para o que estou a dizer, pedi a uma fonte do setor financeiro que trabalha com PME, que me diz assim, sobre estas linhas de crédito e sobre a situação de várias empresas. Pode sim estar em causa o pagamento de salários em algumas empresas. Há muitas que não têm tesouraria. Eu peço desculpa de estar a ler, mas isto é informação em cima da hora. Há muitas que não têm tesouraria para 2 semanas de custos e salários, incluindo salários. Muitas já não estão a pagar as prestações dos empréstimos e têm de ter moratório obrigatoriamente. Estamos à espera do que o Governo vai decidir em Conselho de Ministros, que foi negociado com o Banco de Portugal e com a Associação Portuguesa de Bancos. Quanto às linhas, saiu hoje, esta sexta-feira, a comunicação da Comissão sobre a derrogação das regras de ajudas de Estado. Traduz isso. Portanto, estamos a falar da Comissão Europeia que disse, sim senhor, podem ajudar as empresas, os governos podem ajudar as empresas com essas linhas. Está até a ser feita pelo Governo uma notificação à Direção-Geral da Concorrência em Bruxelas para ter esta autorização carimbada. Ou seja, bom, problema é que, teoricamente, o dinheiro poderia já estar disponível, mas há burocracia, há critérios que é preciso cumprir, as empresas estão a ter dificuldade em perceber exatamente quais são os critérios que ainda não estão definidos e, portanto, a burocracia inerente a essas linhas de crédito pode provocar que muitas delas não consigam ter essa liquidez a tempo para pagar os salários. O que estás a dizer é despachem-se na ajuda. Imediatamente. E depois há uma outra questão. E essa mensagem é para quem, diretamente? É para o Governo, é para os institutos públicos que estão relacionados com esta matéria e é para os bancos, que são eles que têm o dinheiro, vão disponibilizar o dinheiro com a garantia do Estado. Despachem-se imediatamente, senão há pessoas que não têm salário ao fim do mês. Depois há uma outra bolsa de problemas, que até pode ser muito grande. É o conjunto de empresas, pequenas e médias, que não estão incluídas nestas linhas de crédito. Por exemplo, Zé? Por exemplo, posso imaginar uma oficina de reparação automóvel. Não vejo aqui que esteja incluída. Por exemplo. Ou outro negócio de montagem de castelharias de alumínios nos prédios. Por exemplo, há N negócios que não estão aqui. Por exemplo, e espero não induzir ninguém em erro, mas não vejo aqui cabeleireiros e outros serviços que também são necessários. Aliás, eles vão ter que fechar, segundo percebi. Claro. E, portanto, a partir daqui pergunta-se, e dinheiro para salários? Há muitas pequenas empresas e pequenos empresários que não têm essa estrutura. Portanto, sim, pode haver problemas. Não estamos a querer assustar ninguém, mas temos que olhar objetivamente às condições da nossa economia. Estamos a querer pressionar uma solução. Exatamente. E daí o teu despachem-se. Exatamente. Só para acrescentar, sei que, de fonte segura, que o Governo está em contacto com as instituições europeias e o próprio Primeiro-Ministro
Ministério Público esteve em contacto com a Angela Merkel, a chanceler alemã, quer encontrar uma solução conjunta, rápida, para haver dinheiro disponibilizado para os países que precisam de ajuda, só que ninguém pode contar com esse dinheiro para pagar salários já, portanto isso é um outro processo. Vamos continuar muito atentos a este tema que é vital, crucial na vida das pessoas, e vamos falar muito disto e pressionar soluções também, porque isto é, como digo, vital para as pessoas, como é evidente. A maior parte das empresas estão a mandar os trabalhadores para casa, como bem sabemos, mas pelo contrário, as empresas de distribuição